Thiago, nutricionista, responsável técnica pela alimentação escolar da Secretaria de Educação do município de Ocária. Fui convidada pela Coordenação da Educação Infantil para conversarmos um pouco sobre a alimentação saudável. Durante esta semana, o município está comemorando a Semana do Bebê. Semana esta dedicada às políticas públicas dedicadas à primeira infância, crianças de 0 a 6 anos de idade. Idade muito importante para o desenvolvimento de nossas crianças. Por isso que a alimentação é tão importante nessa fase. Então, gostaria que todas as mãezinhas lembrassem da importância, do cuidado que nós devemos ter com a alimentação das nossas crianças. Neste período de pandemia, todos nós passamos por momentos difíceis e ainda estamos passando. Muito tempo em casa, alguns cuidados foram necessários, as nossas crianças ainda estão em casa e muitas vezes ficamos relaxados durante esse período, porque a gente estava em casa, aquela pressão de não poder sair de casa. Então, muitos de nós ganhamos um pouquinho de peso porque a gente exagerou um pouco na nossa alimentação. Mas nós não podemos esquecer da alimentação saudável. Então, eu gostaria de falar com vocês dos cuidados que nós devemos ter, não só na higienização dos alimentos, das frutas, das verduras, dos alimentos que nós adquirimos no supermercado, mas também no cuidado da preparação desses alimentos para as nossas crianças. Criança adora um xilito, adora um achocolatado, adora um biscoito recheado. E nós, como mães responsáveis pela alimentação, pela saúde dessas crianças, precisamos ter muita atenção, porque na idade de 0 a 6 anos, a criança está conhecendo os seus alimentos, ela está formando a sua identidade nutricional. Por isso que é muito importante que nesse período os pais apresentem alimentos saudáveis. Iniciando a vida desta criança, ela é apresentada ao leite materno, importante alimento para os primeiros 6 meses de vida. Ele poderá ser dado exclusivamente até o 6º mês. Após isso, a criança passa a ser apresentada a alimentos como as frutinhas, legumes, verduras, através de papinhas. E aí começa o desenvolvimento, a apresentação de outros alimentos até a chegada de um aninho. Depois de um aninho, a criança ela pode e já começa a se alimentar juntamente com a família, poderá comer da alimentação normal da família. E a gente sabe que é uma fase muito complicada, que pais e mães têm muita dificuldade muitas vezes, porque a criança ela não gosta de comer as mesmas coisas que o adulto. A criança gosta de coisa doce. E a gente começa a apresentar alimentos doces para as nossas crianças, que são os famosos alimentos industrializados. Como eu já falei, os famosos danoninhos, os famosos xilitos, os achocolatados, os refrigerantes. Esses alimentos industrializados, eles são como um veneno para as nossas crianças. Então a gente pede para que as mães, pelo menos até uma certa idade, não apresentem esses alimentos a seus filhos, principalmente o açúcar. O açúcar branco, ele é um vilão para a saúde das crianças. Então, uma dica que a gente deixa é que todas as mães de crianças tenham atenção com a sua alimentação e ofereçam alimentos naturais, como frutas e verduras, que é muito importante para este desenvolvimento da criança. A partir dos 2 anos, a criança ela também passa por uma mudança, porque algumas passam a frequentar a escola e passam a ter outros hábitos, crianças de 2 e 3 anos, onde lá ela vai começar a aprender a comer sozinha, ela já se torna uma criança independente e às vezes todo o alimento que a criança começa a adquirir, a consumir, ele é apresentado pelos pais. Por isso, pais e mães, tenham muito atenção quando vocês irão apresentar um determinado alimento aos seus filhos, quando eles são crianças. Porque é a partir dessa idade de 2, 3 aninhos que eles vão começar a formar a identidade nutricional, Então eles vão saborear vários alimentos e lá eles vão escolher e vão apresentar os seus gostos.
Então, muita atenção para esse período de vida dos filhos de vocês, tá certo? Então, as crianças com 3, 4 aninhos já passam a frequentar a escola. E na escola, principalmente a nossa escola pública, quando elas estão frequentando, elas têm a possibilidade de 2 lanchinhos, que é o lanchinho da manhã, que muitas vezes é um mingau, que é um leite, uma proteína muito boa, e logo depois a outra refeição, que é muitas vezes uma sopinha, uma macarronada, uma sopinha, que são alimentos ricos em quê? Em carboidrato, proteína e gordura. São nutrientes essenciais para o desenvolvimento e crescimento da criança. A nossa alimentação escolar, ela procura proporcionar esses alimentos para as crianças. Muitos pais, às vezes, gostam de mandar para a escola alimentos que não é da rotina da escola, como, por exemplo, xilito, Nescau, salgadinhos, né? Salgadinhos que têm excesso de sódio, que é o sal, né? Excesso de açúcar, como esses sucos industrializados, refrigerantes, e isso acaba atrapalhando a formação de um hábito alimentar saudável que nós, educadores, procuramos fazer na escola, na sala de aula, proporcionando aos nossos alunos alimentos saudáveis, como frutas, verduras e legumes, alimentos como arroz, feijão, macarrão, carne, frango, ovos, massa de milho através do cuscuz, leite. Todos esses alimentos, eles são riquíssimos em bons nutrientes. Porém, muitas vezes as nossas crianças, elas não gostam de consumir esse alimento, não é o hábito, né? Elas gostam de comidas doces, gostam de biscoitos, de bolacha. Então, temos que ter muito cuidado com a alimentação dessas crianças. Aí, a dica que eu quero deixar para todos os pais de crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, até 6 aninhos, ou todas as pessoas, é que tenham atenção com a sua alimentação. Ofereçam sempre alimentos naturais. Quanto mais natural for a sua alimentação, mais saudável você será. Pais e mães, não apresentem, evitem dar para seus filhos refrigerante. Refrigerante tem um excesso muito grande de sal. E a gente cuidando da alimentação das nossas crianças, nós evitaremos jovens e adultos obesos. A obesidade é uma doença que aumentou muito na faixa etária de crianças de 5 a 10 anos. Então, a gente precisa prevenir essa doença para que, nesse período da infância dessa criança, ela possa estar consumindo alimentos naturais para que ela não possa, no futuro, ser uma criança, um adulto obeso, com complicações como hipertensão, diabetes, doenças que irão prejudicar a vida desse adulto. Então, mãezinhas, a gente pede para que vocês tenham toda a atenção na hora de escolher os alimentos que vão colocar à mesa. Alimentos que sejam ricos em proteínas, alimentos ricos em carboidratos, alimentos que sejam ricos em vitaminas e sais minerais. Quais são esses alimentos? Os alimentos ricos em vitaminas e sais minerais essenciais para o desenvolvimento das crianças estão nas frutas, né? Aqui a nossa região, ela é muito rica em fruta, né? Principalmente a goiaba, que é riquíssima em vitamina C, a acerola, todas as frutas, elas poderão ser apresentadas de forma in natura e através de suco. Outro alimento muito importante que não poderá faltar na alimentação das nossas crianças: leite, ovos e carnes, de preferência as carnes brancas, aves e peixes. Deverão ser consumidos diariamente para poder ter uma quantidade de proteína suficiente para que a criança possa crescer de forma saudável. E os carboidratos, que as nossas crianças precisam, porque elas gastam bastante energia, elas estão em crescimento, então elas precisam de carboidratos. Quais são os carboidratos? Onde nós podemos encontrar? Nas massas, nos cereais, como pão, macarrão, arroz. E nós também temos as nossas leguminosas, que para cá, para a nossa região, nós temos o feijão, que é muito importante, riquíssimo em ferro.
Então, todos esses alimentos são importantes, precisam ser apresentados às nossas crianças e elas precisam consumir diariamente para se tornarem jovens e adultos saudáveis. Também não podemos esquecer do consumo de água, que é muito importante. A água é essencial para o nosso organismo. Então, não podemos deixar de consumir água de forma adequada. Um adulto, ele deverá consumir até 2 litros de água por dia. E uma criança, ela deverá consumir até quanto? A quantidade de pelo menos 1 litro de água por dia ou mais, né? Então, as nossas crianças, elas precisam tomar bastante líquido, até porque a gente tem um ambiente muito quente. Então, precisamos ter todos esses cuidados com a alimentação.